Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, concurso 2018. Vem comigo, vamos acompanhando aqui passo a passo a leitura da questão. A estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. Uma das características dessa estrutura é, letra A, cada usuário pode criar vários níveis de diretórios ou subdiretórios, sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios. Letra B, cada usuário possui o seu diretório exclusivo, no qual todos os seus arquivos são armazenados e não tem acesso e nem conhecimento de outros diretórios. Letra C, não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes. Letra D, o caminho absoluto para um arquivo é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. Letra E, um arquivo é especificado por meio de um caminho relativo que descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz até o diretório no qual o arquivo se encontra. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para a estrutura de diretórios em árvores nos sistemas operacionais? Bem, embora isso possa ser usado em vários sistemas operacionais, eu vou demonstrar aqui para vocês primeiro entenderem no Windows. Por exemplo, no Windows, quando eu digo que gravei um arquivo no disco local C, na unidade C, isso quer dizer que eu estou gravando na raiz de armazenamento da unidade C. Mas dentro dessa unidade, nós podemos ter o que nós chamamos de pastas ou diretórios. Quer dizer, uma unidade de armazenamento tem dentro dela, os arquivos podem ficar organizados em diretórios, que nós também podemos chamar de pastas. Outra coisa importante, quando a gente fala sobre isso, uma determinada pasta, um determinado diretório, pode ter uma outra pasta, um outro diretório dentro dele. A isso nós vamos dar o nome de subpasta ou subdiretório. E claro, dentro dessas pastas ou diretórios nós podemos também ter arquivos, assim como os arquivos também podem ser armazenados direto na unidade C, aqui no meu caso, então direto no diretório raiz. Porque quando eu falo aqui sobre armazenar direto na unidade C e não dentro de pastas ou subpastas, diretórios ou subdiretórios, quer dizer que eu estou armazenando o arquivo no diretório raiz. Esses arquivos também podem ficar armazenados no diretório raiz aqui, por exemplo, da minha unidade C. E claro que as subpastas ou subdiretórios também podem conter arquivos, quer dizer, não é só dentro de uma pasta, dentro de uma subpasta ou subdiretório eu também posso ter determinados arquivos, ok? Agora, vamos discutir um pouco sobre essa história. Quando eu quero indicar um caminho absoluto, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo do Word, vamos imaginar que esse arquivo do Word se chama curso.docx e ele está armazenado na pasta aulas da unidade C. Qual é o caminho absoluto para chegar nesse arquivo? É c:/aulas/curso.docx. Percebe que isso é o caminho absoluto. Agora, qual seria um caminho relativo aqui nesse caso? Ó, se eu for pegar esse arquivo aqui, vamos imaginar que esse arquivo que eu estou mostrando aqui é curso.docx, que está armazenado na pasta aulas, que é uma subpasta, um subdiretório do diretório chamado provas, que é um diretório, uma pasta da unidade C. Qual é o caminho absoluto? c:/provas/aulas/curso.docx. Esse é o caminho absoluto. Mas se eu fosse partir deste diretório até chegar no arquivo, em vez de pedir o caminho absoluto, eu peço o caminho relativo a partir dessa pasta, a partir desse diretório. Qual seria aqui o caminho relativo a partir desse diretório? Seria pensar direto a partir daqui, onde eu diria o diretório provas, aqui no caso nós teríamos aulas/curso.docx. Quer dizer, quando um diretório é relativo até a posição onde eu indiquei a relatividade. O caminho absoluto é desde o diretório raiz, que nesse caso seria c:/. A partir daí eu indicaria todo o caminho absoluto, certo? Outra coisa importante, quanto aos usuários. Os usuários, é claro, que podem ter acesso a pastas, diretórios, subdiretórios, arquivos, dentro das unidades de armazenamento, aos seus diretórios, isto é, às suas pastas, aos seus subdiretórios, às suas subpastas, aos seus arquivos. Mas todo sistema operacional tem sistemas de compartilhamento, do qual eu tenho permissão, muitas vezes, de acessar pastas e diretórios que podem ser acessados por todos os outros usuários, como, por exemplo, as pastas públicas
Ou ainda, um outro usuário pode me dar permissão para que eu possa acessar as pastas daquele usuário com os arquivos. Portanto, isso não quer dizer que um usuário tem só suas pastas e ele só pode visualizar as suas pastas e os seus diretórios. Não, ele também pode visualizar pastas e diretórios ou subpastas e subdiretórios e contendo arquivos de outros usuários e até aqueles que pertencem ao público. Quer dizer, que todos os usuários têm acesso também. Com todas essas informações, nós já podemos dar a resposta para a questão. Quando ele diz a estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. E aí diz, uma das características dessa estrutura é, cada usuário pode criar vários níveis de diretórios ou subdiretórios? Sim, pode, como a gente fez ali. Sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios? Sim, cada diretório pode conter arquivos e cada subdiretório pode conter arquivos e outros subdiretórios também. Quer dizer, nós podemos fazer, partindo da unidade raiz, um diretório, dentro dele um subdiretório, dentro desse subdiretório um outro subdiretório e aí então colocar arquivos. Perfeito, é possível fazer isso como descreve a letra A de América, que já é o gabarito. Por que não a letra B? É que a letra B disse que cada usuário possui o seu diretório exclusivo, e até pode, o usuário pode ter alguns diretórios exclusivos. Agora ele diz, no qual todos os seus arquivos são armazenados. Não necessariamente, eu posso armazenar meus arquivos em diretórios públicos. E ainda diz, e não tem acesso e nem conhecimento de outros diretórios. Claro que tem, ele pode ter acesso aos diretórios públicos de todos os usuários, e até de outros diretórios que outros usuários tenham compartilhado com ele. Por isso, errado a letra B. A letra C. Não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes. Errado, nós podemos criar arquivos com o mesmo nome e armazenar em diretórios diferentes tranquilamente, sem problema. O que eu não posso, dentro do Windows, por exemplo, é no mesmo diretório ter um arquivo com o mesmo nome e extensão. Até pode ter o mesmo nome, mas tem que ser uma extensão diferente. Letra D. O caminho absoluto para um arquivo é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. Errado, lembra que eu expliquei? Isso nós chamamos de caminho relativo. Quando é a partir do diretório corrente é caminho relativo. Por isso errado, certo? Aqui ele diz o caminho absoluto é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente. Não, a partir do diretório corrente é um caminho relativo. Aí a letra E diz o seguinte, um arquivo é especificado por meio de um caminho relativo que descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz até o diretório no qual o arquivo se encontra. Aqui ele inverteu, porque é errado. Um arquivo é especificado por meio de um caminho absoluto. O caminho absoluto, sim, descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz até o diretório no qual o arquivo se encontra. Por isso, errado a letra E, porque houve uma troca aqui da letra E com a D sobre o que é caminho relativo e caminho absoluto. Eles inverteram ali. Mas aqui a resposta, de fato, era a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal, também se inscreve, ajuda a compartilhar e divulgar o canal e não esquece de deixar um comentário ali dizendo o que achou do vídeo, também dúvidas ou sugestões. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!